Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus para você que está entrando nessa noite. Boa noite, Karina, paz. Maria de Lourdes, Tiadinha, boa noite. Bênção. A Michela, a Josi, a Vanessa, a Marilza. A graça e a paz do Senhor Jesus. A Dângela, Michele. A Mari, minha sobrinha linda, foi a primeira a entrar. Glória a Deus. Vamos entrando e vamos lembrando aí as pessoas, os seus contatos, para receber aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, amém? Vou mandar também aqui. Se eu mandar para você, fique em paz, amém? Glória a Deus, aleluia. O Senhor é bom, o tempo todo o Senhor é bom, amém? Deixa eu tirar aqui, meu Deus, que isso? Isso. Aleluia. Vamos para mais um dia, mais uma semana de alimento da palavra do Senhor. A Dani, filha da Léo, tá aqui toda semana também, glória a Deus. A Luma. Eu só consigo ver quem entra primeiro. Paula, boa noite, Paula. Quem entra depois eu não consigo prestar atenção, mas quero declarar no nome de Jesus que hoje o Senhor falará conosco. Não importa como você está, creia que o Senhor é bom em todo tempo e Ele tem uma palavra para liberar sobre a sua vida, sobre a minha vida nesta noite, amém? Porque a bondade de Deus, ela não se limita à nossa capacidade, à nossa condição, ao nosso merecimento. A bondade de Deus depende, né, tem tudo a ver com o Senhor, amém? E é sobre isso, né, com esse espírito, com essa mentalidade que eu gostaria que você realmente pudesse receber a palavra do Senhor nessa noite. Hoje nós vamos falar sobre o Deus mais que abundante. Tem uma música que ela fala isso, né? Que o meu Deus é mais que abundante, Ele supre todas as minhas necessidades. Eu creio que essa música, a letra dela foi baseada ali no Salmo 23, quando o salmista fala que o Senhor prepara uma mesa na presença dos inimigos e unge a nossa cabeça com óleo, o meu cálice transborda, ou seja, superabunda, enche tanto que até transborda. E essa deve ser a minha e a sua expectativa em relação ao Senhor. Crer que o Senhor transborda, o desejo do coração do Senhor é transbordar as bênçãos em nossas vidas. E como diz ali o texto que eu deixei hoje para você meditar, João 10:10, versículo chave na vida de todo homem, toda mulher de Deus, né? O Senhor Jesus diz assim: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então Jesus ali está afirmando na sua palavra que Ele veio a este mundo, Ele veio a este mundo com um propósito. Ele veio a este mundo cumprir a lei e morrer na cruz por amor a mim e a você. E quando Ele declarou ali na cruz, está consumado, naquele momento, esse versículo de João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A partir daquele momento, eu e você, quando cremos nessa verdade, nós podemos nos apropriar pela fé dessa verdade. Então eu queria que nós começássemos, né, a meditar na palavra do Senhor nesta noite, naquilo que Ele tem para liberar sobre nós.
orando, pedindo para que o Espírito Santo de Deus possa nos dar revelação, entendimento, que não seja apenas uma palavra que vá penetrar somente na sua mente, você vai ouvir e vai entender com a sua mente, não, mas que ela venha como uma flecha e venha ser ali lançada no seu coração e transformar a sua vida no nome de Jesus, amém? Então onde você está, eu não sei o que você está fazendo, mas eu queria que você pudesse orar comigo, concordando no nome de Jesus e declarando que essa palavra vai penetrar no seu coração nesta noite para a glória do Senhor, amém? Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, Espírito Santo de Deus, nesta noite, porque este é o dia que o Senhor fez. Nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos presenteou. O Senhor nos deu saúde, nos deu vigor, nos deu disposição e nós te louvamos porque nós estamos aqui nesta noite, reunidos, conectados em um só Espírito, com o desejo de aprender da Tua Palavra, que nos faz estar aqui nesta noite, nesta terça-feira, às 21 horas, é somente o desejo do nosso coração de ser alimentados pela Palavra do Senhor. E nós cremos que a Tua Palavra, ela é o alimento certo, o alimento preciso, o alimento que vem, supre e nutre todo o nosso ser. E no nome de Jesus eu quero colocar a vida de cada pessoa que está aqui comigo nesta noite. Eu quero declarar no nome de Jesus que essa palavra vai penetrar na mente, no coração de cada um deles. Que nós nesta noite seremos, ó Pai, inundados pela revelação do Espírito Santo. E nós vamos receber a Tua Palavra como alimento. Nós vamos, ó Deus, degustar, nós vamos saborear, nós vamos ingerir. E essa palavra vai transformar a nossa vida. Declaro mesmo, Pai, no nome de Jesus, que todo homem, toda mulher que estiver aqui junto comigo nesta hora, o Espírito Santo de Deus traz luz, traz revelação. Ó Deus, eu declaro que o nosso espírito agora está, ó Deus, conectado ao Espírito Santo de Deus. Eu declaro, Deus, realmente um ambiente de calma, um ambiente de ordem, um ambiente de paz, um ambiente, ó Deus, liberado para receber a Tua Palavra nesta noite. E assim nós declaramos que vamos receber do Senhor essa porção liberada, direta do trono para as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Você que está entrando agora, manda aí esse link para as pessoas que você conhece, para que também mais e mais pessoas possam receber o alimento da palavra de Deus nesta noite. Amém? Glória a Deus. Então hoje nós vamos compartilhar, como eu disse no início, a respeito do Deus mais que abundante. E como eu já mencionei agora há pouco, a palavra do Senhor vai dizer, Jesus mesmo é quem disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse é o desejo do Senhor para nós, viver uma vida em abundância. Abundância no casamento, abundância na maternidade, abundância nos relacionamentos, abundância na vida financeira, abundância em todas as áreas, na nossa saúde física. O Senhor deseja que nós realmente possamos desfrutar da vida abundante, porque foi por isso que Ele, um dos motivos, não foi somente para nos salvar do pecado, da condenação eterna, que Ele morreu na cruz, mas Ele também morreu para que eu e você pudéssemos desfrutar. E acredite em mim, o desfrute da vida abundante não é somente quando nós nos encontrarmos com o Senhor, seja quando formos arrebatados, aleluia, ou então a morte nos levar antes. Não, a vida abundante é para agora, para hoje, para este tempo. Então você começa aí essa devocional já declarando isso, que a vida abundante do Senhor para mim é hoje. Não é para amanhã, não é para o mês que vem, não é para o ano que vem, não, é para agora. Deus quer que eu desfrute do melhor, da abundância agora, porque Ele é o Deus mais que abundante.
E porque Ele é mais que abundante, porque eu sou filha amada, porque você é filho amado de Deus, você também pode desfrutar da vida abundante do Senhor. Amém? Aleluia. E hoje então nós vamos compartilhar a respeito de uma passagem bíblica muito conhecida. Eu creio que todas as pessoas, independente da sua religião, da igreja que você frequenta, você já ouviu essa passagem da Bíblia antes, que é o texto, a história da multiplicação dos pães. Amém? E essa passagem está descrita ali no livro de Mateus, de Marcos, de Lucas, mas hoje nós vamos estudar, ler, meditar no texto que está descrito ali no livro de Mateus, no capítulo 14, dos versos 13 ao 21. Mateus 14, 13 a 21. Você que está aí, que puder escrever aí embaixo nos comentários a referência, para ajudar as pessoas a se localizarem. Mateus 14, 13 a 21. E a palavra do Senhor vai dizer assim: ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali no barco e foi sozinho para um lugar deserto. Aqui, nesse contexto, se você for ler um pouco antes, os versículos anteriores, esse acontecimento que é relatado aqui no verso 13, fala do momento em que João Batista, João Batista, ele havia sido morto e decapitado. Então, logo após que Jesus soube desse acontecimento, ou seja, da morte de João Batista, a Bíblia vai dizer então, a partir do versículo 13 de Mateus 14, que Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava, vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e este lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos a comida para eles. Eles disseram: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou-os aos seus discípulos e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos, cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Amém. Só até aí o versículo 21. Amém? Glória a Deus. Então, nesse texto, nessa passagem, como eu disse para você, conhecida, muito conhecida, que fala a respeito do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, nós vamos hoje meditar a respeito de alguns princípios que são assim chaves para a nossa vida, para que realmente nós possamos nos apropriar das promessas desse Deus mais que abundante. E o primeiro princípio que eu queria meditar com você nesta noite está descrito logo no início, dessa passagem ali, a partir do versículo 13. A Bíblia vai dizer que Jesus, depois que ele ficou sabendo, então, como eu disse, do que havia acontecido com João Batista, a Bíblia vai dizer que Jesus saiu dali num barco sozinho e ele foi então para um lugar deserto. Não sei, a Bíblia não cita, talvez o acontecido fez com que Jesus pudesse então ir, se isolar, ficar sozinho, não sei, não vem ao caso aqui. Mas o que aconteceu?
a Bíblia diz que uma grande multidão ficou sabendo onde ele estava. E o que eles fizeram? Vieram, as pessoas ficaram sabendo que Jesus havia saído num barco, foi sozinho ali para um lugar deserto, então eles foram atrás de Jesus, né? Vieram ali dos seus povoados e o seguiram por terra. Então Jesus foi no barco para esse lugar e as pessoas, as multidões foram atrás de Jesus em terra. E o que a Bíblia vai dizer? Que quando Jesus saiu do barco, então, né, quando ele chegou no local onde ele deveria estar e ele saiu do barco, a Bíblia diz que quando ele viu aquela grande multidão, ele ficou com pena deles e curou os doentes que estavam ali. Essa versão que eu estou lendo é uma versão na linguagem de hoje. Então essa expressão ficou com muita pena não é, né, digamos assim, uma expressão que eu gostaria de usar, mas na Revista e Atualizada fala que Jesus se compadeceu daquela multidão. Ou seja, Jesus teve compaixão. Mesmo que Jesus havia planejado algo, talvez ali naquele momento ele queria ficar sozinho, não sei. Mas quando ele viu que uma grande multidão o seguia, que uma grande multidão foi caminhando por terra, seguindo o barco, e quando ele viu aquela grande multidão e as pessoas ali com as suas necessidades, a Bíblia relata que Jesus, ele teve compaixão daquelas pessoas. Então o que ele fez? Ele supriu as necessidades daquelas pessoas. Sabe o que nós aprendemos com esse texto? O primeiro princípio que eu quero deixar para você é a respeito da compaixão de Jesus. Como eu disse, né, esse texto mostra que Jesus então olhou e viu as pessoas buscando por ele, clamando por ele, o seguindo, enfrentando ali as dificuldades para poder estar próximo a Jesus. E a Bíblia diz que ele não foi indiferente. Pelo contrário, ele olhou aquela multidão e ele teve compaixão dela. Deixa eu te falar, este é o olhar de Jesus para nós. Este é o olhar de Jesus hoje para mim e para você. Um olhar de compaixão. Um olhar de um Deus que olha a sua e a minha necessidade e ele se compadece. Ele se compadece dela. Este é o olhar do Senhor para nós. E olha, a Bíblia vai dizer lá em João 3,16 que Deus, ele nos amou tanto que ele enviou Jesus, o seu único filho. Né? A palavra de Deus vai dizer assim, porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não passe por necessidade, mas que tenha a vida eterna. Aqui é a prova do amor de Deus por mim, por você. E é esse Deus que hoje está olhando para mim, para você. O que eu e você precisamos fazer? Apenas crer. Crer nesse amor. Apenas acreditar que Ele me ama, que Ele te ama. E qual é a prova de que Ele me ama e de que Ele te ama? A prova maior de amor é Ele se entregar e morrer na cruz por mim, por você. Então nós temos apenas que crer. Crer com o nosso coração e confessar com a nossa boca que nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, que Ele veio a esse mundo e Ele morreu na cruz por amor a mim. Por causa dos meus pecados, Ele foi lá e pagou o preço, porque eu não dou conta e não daria conta de pagar. Mas Ele foi lá e pagou, Ele foi lá e cumpriu para que hoje eu pudesse ter vida abundante. Então é esse Deus, e aqui, né, esse Jesus, Ele está hoje olhando para nós. E quando Ele olha para nós, Ele olha com um olhar, né, de compaixão. Os olhos do Senhor sobre mim, sobre você, não, né, quando você crê nessa verdade que eu te disse, quando você crê no amor de Deus por você, quando você confessa essa verdade com a sua boca e crê com o seu coração, a Bíblia diz que você e eu, né, nós nos tornamos o quê? Filhos de Deus. E não somente filhos, mas filhos amados do Senhor.
Então é esse o olhar de Deus para você nessa noite. Assim como Jesus olhou para aquela multidão e ele se compadeceu, hoje o Senhor está olhando para você. Nesse momento, os olhos de Jesus estão sobre a sua vida. E os olhos do Senhor sobre a sua vida não são de condenação, não são para apontar as suas falhas, para falar que você não é uma boa mãe, para falar que você não é uma boa esposa, para falar que você não é homem de Deus, né? Porque eu vi que tem alguns homens aqui. Não é para apontar as nossas falhas, mas o olhar de Deus para nós hoje é um olhar de compaixão. Sabe por quê? Porque lá na cruz ele já pagou toda a dívida. Tudo aquilo que você tinha que cumprir e que você nunca vai dar conta de cumprir, lá na cruz ele pagou. E ele pagou não somente para te salvar, como eu disse, da condenação, mas para te dar a vida abundante. Então creia nessa verdade. Comece essa devocional declarando isso, agradecendo. Obrigada, Jesus, obrigada porque lá na cruz o Senhor pagou o preço por mim. E hoje, porque eu creio nessa verdade do teu amor incondicional, o teu olhar sobre mim não é um olhar de condenação, mas é um olhar de amor. Então, assim como Jesus olhou e se compadeceu das necessidades daquelas pessoas, daquela grande multidão que o seguia, hoje o Senhor olha para você e se compadece da sua necessidade. Ele não está indiferente à sua necessidade. Pelo contrário, como Pai, Ele está, como a gente sempre tem falado, com seus ouvidos atentos, com seus olhos abertos, esperando você. Esperando você. O versículo que a gente sempre tem repetido aqui é aquele, né, de Romanos 8:32, que diz, né, que o Senhor, né, ele entregou o seu próprio Filho para morrer na cruz por nós. Porventura, existe alguma coisa que Ele não possa fazer por nós? Se Ele não poupou o melhor, que era Jesus, Ele vai poupar, resolver esse problema? Suprir essa necessidade do seu coração? Não, Ele não vai poupar, porque Ele é bom, Ele é Deus, Ele é bom. E o olhar dele para você nesta noite é um olhar de amor. Você consegue? Nesse momento aí, aonde você está, você consegue sentir o olhar do Senhor? Isso é algo que pela fé você pode sentir. Você não pode ver, né? Não tem como eu e você olharmos aqui para o ambiente onde nós estamos e ver o Senhor olhando para nós. Mas no nosso espírito nós podemos testificar. Porque o Espírito Santo de Deus testifica no nosso espírito que neste momento Ele está com seus olhos sobre as nossas vidas. E os seus olhos sobre nós não é de condenação, mas é um olhar de compaixão, de amor. Porque é isso que Ele é, um Deus de amor. Então, no nome de Jesus, sinta agora o olhar do Senhor de amor sobre você, sobre a sua necessidade, sobre aquilo que você precisa. Não importa, pode ser algo mínimo, como talvez uma dor de cabeça, talvez, sei lá, qualquer coisa, como algo grande demais, como a cura de uma enfermidade, como, né, a libertação dos vícios, como um problema de relacionamento, não sei. Não há nada que não seja, né, importante para você, que também é importante, né? Como eu vou repetir a frase aqui, tudo que é importante para você, mesmo algo pequeno, é importante para o Senhor. Sabe por quê? Porque os olhos do Senhor sobre nós são olhos de amor, são olhos de amor, são olhos de amor. Então, qual que é a sua necessidade? Aquela multidão, ela tinha uma necessidade. Talvez ali enfermos, muitos enfermos, né, leprosos, cegos, coxos, várias pessoas com doenças hemorrágicas, enfim, várias as necessidades. Mas a Bíblia fala que aquela grande multidão seguia Jesus. E quando Ele viu a necessidade daquele povo, Ele se compadeceu. E Ele provavelmente supriu a necessidade daquele povo, porque Ele é um Deus bom, um Pai de amor. E é este o olhar do Senhor sobre a minha vida, sobre a sua vida nesta noite, amém? Então receba aí aonde você está, né? Sinta no seu espírito os olhos do Senhor sobre você, com o seu olhar de amor, amém? Esse é um princípio que nós vemos nesse texto. Um outro princípio que nós podemos perceber aqui
Logo após então o momento em que Jesus ele desce do barco, ele olha para a multidão, ele se compadece, né? Era uma grande multidão. Aí a Bíblia, né, relata então que os discípulos, o que os discípulos fizeram? A Bíblia diz então que, né, de tardinha os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde, este lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e compre alguma coisa para comer. Ou seja, ali naquele momento, né, provavelmente Jesus ficou ali naquele período com a multidão, operando sinais e maravilhas. Mas aí então os discípulos do Senhor vieram com a demanda para Jesus. Qual a demanda, né? Ah, Senhor, tem gente demais aqui, nós estamos num lugar deserto, aqui não tem nada perto, não tem povoado, manda esse povo embora, Jesus, para aí de fazer milagre, deixa esse povo embora para casa, para eles irem para algum lugar comprar comida, como é que nós vamos fazer? Ou seja, né, eles vieram ali com a demanda, assim como eu e você, né? Fala a verdade. Mas não fique condenado e nem condenado não, porque o Senhor nos ama a si mesmo, mas nós somos assim, vamos com demandas para o Senhor. O Senhor tá vendo? O Senhor não tá vendo não, Jesus, esse homem aí, esse marido que o Senhor me deu? O Senhor não tá vendo essas crianças abençoadas que o Senhor me deu? Não, Jesus, e esse trabalho, Senhor, eu mereço coisa melhor. Olha só, o Senhor não tá vendo a maneira como o meu chefe me persegue? Né? São várias as demandas e nós gostamos de demandar, né? E assim então ali os discípulos levaram essa demanda para o Senhor, esse problema. Assim como muitas vezes eu e você fazemos, né? Levamos a nossa demanda. Mas aí então, qual que foi a atitude de Jesus diante daquela situação? Jesus falou o que com eles? Jesus falou o que? Jesus mandou eles embora? Não, Jesus falou assim, não precisa de mandar eles embora, né? Eles não precisam ir embora. Aí o discípulo falou assim, uai, como? Nós vamos ter que sair então para comprar comida para esse povo todo? Como então que nós vamos fazer para alimentar essa multidão? Temos que procurar o mantimento para eles? Sabe o que Jesus vira para eles? E fala, o que vocês têm? Essa é a expressão que é usada aqui. Vocês podem dar comida para eles. O que vocês têm nas mãos? O que vocês têm aí? É isso que Jesus perguntou para os discípulos. O que os discípulos tinham nas mãos? Sabia que essa é a pergunta que Jesus faz para você hoje? O que você tem nas suas mãos? Sabe por quê, irmãos e irmãs? Porque muitas vezes nós achamos que para que nós possamos desfrutar da vida mais que abundante, né, da vida abundante, nós temos que ter alguma coisa que nós ainda não temos. Então, no dia que o meu marido mudar, eu vou desfrutar da vida mais que abundante no meu casamento. No dia que os meus filhos crescerem e forem para a faculdade, começarem a trabalhar e se tornarem homens de Deus e uma mulher de Deus, aí sim eu vou desfrutar. Porque agora eu não tenho tempo para desfrutar. No dia em que eu mudar de casa, aí sim eu vou desfrutar. No dia que eu trocar de emprego, aí sim eu vou experimentar do favor de Deus. Aí sim eu vou desfrutar. Isso é um engano. Isso é um engano. O ano que vem, quando acabar essa confusão e o mundo voltar ao normal, aí sim eu vou desfrutar da vida abundante. Não. Em nome de Jesus, isso é um engano na nossa mente. O Senhor vai multiplicar a partir do que você tem nas suas mãos. Os discípulos ali vieram com a demanda para Jesus. Sabe o que Jesus fez? Fez com que eles pudessem enxergar da maneira correta. Olha, vocês não vão mandar essa multidão embora. Eles não precisam ir embora. Vocês mesmos podem dar a eles o que eles precisam para comer. O que eles precisam para comer. O que vocês têm nas suas mãos? Ah, Senhor, nós temos 5 pães e 2 peixes. Aí o que Jesus falou? Traz aqui. Ou seja, o pouco que você tem nas mãos do Senhor é muito. É o suficiente para você ver o milagre da multiplicação. Então, no nome de Jesus, este é o segundo princípio que eu quero deixar para a sua vida. Pare de pensar naquilo que você ainda não tem. Pare de achar que só quando você tiver que você vai desfrutar. Eu sei que de maneira prática isso é um grande desafio.
Porque muitos de nós queremos muitas coisas e não é errado nós queremos. Nós temos sim que desejar coisas boas, temos que sonhar grande, temos que desejar um casamento maravilhoso, desejar desfrutar dos relacionamentos, da vida financeira, do sobrenatural de Deus. E isso é a vontade de Deus para nós. Não estou falando aqui que eu quero que você pare de pedir, pare de orar, pare de sonhar, não. Eu só quero te mostrar que você precisa de enxergar as coisas na visão correta, na ótica de Deus. Deus pode multiplicar a graça no seu casamento a partir desse marido que você tem aí. Em nome de Jesus. Sabia que tem gente que ora para o marido morrer? Ou então, sei lá, né? Eu só vou ser feliz no dia que esse homem mudar. Em nome de Jesus. Você pode começar a ser feliz hoje, sabe por quê? Deus multiplica o que você tem nas mãos. Deus multiplica, é isso que o Senhor faz, porque Ele é o Deus mais que abundante. Então, mude a maneira como você enxerga, a maneira como você enxerga o seu casamento, a maneira como você enxerga os seus filhos, a maneira como você enxerga os seus relacionamentos, o seu trabalho, a sua vida financeira. Deus vai multiplicar a partir daquilo que você já tem. É isso que Ele fez. Ele não pediu os discípulos para ir lá no povoado, porque Jesus poderia, né? Vamos tentar imaginar aqui. Jesus poderia falar assim, ó, realmente é muita gente. Então, o que a gente pode fazer? Vamos aqui contar o recurso que nós temos. Cada um de vocês vai para um lugar aí e nós vamos trazer aqui a comida para o povo, né? Afinal de contas, o povo está aqui, o povo andou muito para me seguir. Eu ainda tenho mais milagres para fazer. Vai lá e busca comida. Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus falou, ó, vocês não precisam mandar ele embora, não. O que vocês têm em mãos, a partir do que vocês tiverem, eu vou multiplicar. Eu vou multiplicar, amém? Você já tem. Tudo o que você precisa, você já tem. Porque você já tem o Senhor na sua vida. Você já tem o próprio Cristo habitando dentro de você. Ele habita dentro de você. E Jesus é poderoso para fazer o milagre da multiplicação com esse marido que você tem. Com esse recurso que você tem, com esse trabalho que você tem, nessa área que você precisa, amém? Então, em nome de Jesus, se aproprie dessa verdade nesta noite. Este é um princípio importante, chave para nós caminharmos em novidade de vida, em plenitude, em vitória, na abundância, no desfrute, na alegria, no transbordar. Crer que eu já tenho. E mesmo que seja pouco, como eu disse para você, o meu desejo aqui não é mostrar que você tá errado de querer mais, não. Sempre você quer mais. O seu casamento tá bom? Glória a Deus, mas não tá bom, não. Você não pode se contentar, não. Você quer mais. Você quer desfrutar mais. Você quer amar mais seu marido. Sabe? A gente fica brincando que quando a gente namora, né? A gente fica apaixonada e fica doida, querendo que chegue. Quando eu namorava o pastor Ricardo, a gente se encontrava todos os dias, ele ia todos os dias lá pra minha casa, então eu ficava o dia todo ansiosa, esperando o momento de chegar à noite, né? Aí o coração fica acelerado, e depois que casa, aí as pessoas falam que, mas depois que casa, né, acaba isso, aí vem os filhos. Não, minha filha, quem disse? Tá bom, mas pode melhorar. Seu coração pode ficar acelerado na hora que o seu marido estiver próximo aí do horário que chegar na sua casa. Nossa, meu marido tá quase chegando, nossa, que saudade, que vontade de ver ele, meu Deus do céu, nossos meus filhos. Ou seja, não há nada que tá bom que não possa melhorar. Então, pare de olhar para aquilo que você não tem. Deus vai multiplicar aquilo que você tem nas suas mãos, amém? No nome de Jesus, no nome de Jesus. Este é um princípio que nós vemos escrito aqui nesse texto. Jesus multiplicou os 5 pães e os 2 peixes, porque era a única coisa que eles tinham ali. Mas ele fez, e aquele povo pôde ver o milagre da multiplicação. Amém? Glória a Deus. O terceiro princípio que nós vemos aqui, nesse texto, é o princípio da gratidão de Jesus. Então o texto continua, né? Jesus então fala para os discípulos assim, traga aquilo que vocês têm. E os discípulos então trouxeram os 5 pães e os 2 peixes. E aí o que a palavra de Deus diz? Jesus então pegou, ele pediu, né? Os discípulos trouxeram e ele então pegou aqueles 5 pães e os 2 peixes. Então o que Jesus fez?
ele levantou, olhou para o céu e deu graças a Deus. Tem uma versão que fala assim, Jesus levantou, né, os 5 pães, os 2 peixes e orou assim: Pai, graças te dou, porque sempre ouves a minha oração. Mas aqui nessa versão que eu li fala que Jesus olhou para o céu e ele deu graças a Deus. Jesus agradeceu antes de receber. Vocês percebem isso aqui? Jesus agradeceu antes de multiplicar. Ele estava ali com os 5 pães e os 2 peixes nas mãos. E a Bíblia diz que ele agradeceu por algo que Deus ainda não havia feito. Mas ele já foi convicto, né? Como eu disse para você, tem uma versão que fala: eu te dou graças porque o Senhor sempre ouve a minha oração. O coração de Jesus aqui é um princípio importante para mim e para você. Aprender a ser grato a Deus, a ser grata a Deus por aquilo que nós temos. Por aquilo que nós temos. Jesus agradeceu antes de receber. Mas ele já orou sabendo que Deus ia dar. Porque ele conhece o coração de Deus, ele conhecia o coração de Deus. Deixa eu te falar, Jesus hoje ele mora dentro de mim e de você. Irmãos, em nome de Jesus, nós temos que aprender a agradecer. Você tem o hábito de agradecer a Deus por aquilo que você ainda não recebeu? Que às vezes nós agradecemos por aquilo que nós recebemos, né? Obrigada, Senhor, por essa bênção maravilhosa que o Senhor me deu. Obrigado por esse casamento, obrigado por esses filhos, obrigada. Mas e por aquilo que você ainda não recebeu? Sabe a cura da enfermidade? Ora e agradeça, obrigada, Jesus, porque o Senhor já me curou. Eu tomo posse da cura liberada sobre a minha vida. Sabe aquela bênção financeira que você está esperando? Obrigada, Jesus, porque o Senhor é bom e o Senhor supre todas as minhas necessidades. Obrigado por causa daquela promoção que o Senhor vai me dar. Obrigada por causa daqueles clientes que o Senhor vai mandar para mim. Obrigada, Jesus, pelo casamento abençoado que eu tenho. Talvez seu casamento hoje não está na abundância do Senhor, não está no desfrute da graça. Mas aprenda a agradecer. Agradecer por aquilo que Deus já vai fazer na sua vida. Porque Ele já fez. É algo que já foi conquistado lá na cruz. Se lembra na semana passada que nós falamos a respeito da fé? A fé é a convicção daquilo que já aconteceu. É como se você cresce para o passado, né? E a esperança é que nos faz manter ali a nossa fé aquecida. A esperança, você espera algo bom da parte de Deus. Espera as promessas. E a fé, você crê que já aconteceu. Então, aprenda a agradecer por aquilo que você ainda não recebeu, mas que pela fé você vai receber, porque é promessa de Deus para a sua vida. Promessa de Deus para a sua vida. E isso é um princípio que nós vemos aqui na vida de Jesus. Ele agradeceu, ele foi grato. Olha, deixa eu te falar, há poder na gratidão. Há poder na gratidão. Quando eu e você abrimos a nossa boca para agradecer por tudo. Irmãos, quando você acorda, você tem que abrir a sua boca e agradecer. Obrigada, Jesus, porque eu acordei hoje ao lado do meu marido, dos meus filhos, com saúde. Obrigado porque eu tenho uma casa. Obrigado porque eu acordei com disposição para viver esse dia, para trabalhar. Mesmo que o dia seja intenso, obrigada porque eu tenho saúde, eu tenho disposição para poder fazer o que precisa ser feito. Obrigado pelo meu trabalho. Obrigado, Senhor, porque eu tenho uma casa para cuidar. Obrigada, Jesus, porque eu tenho um trabalho. Obrigado por esse sol que está, pela oportunidade de contemplar esse sol. Obrigado por essa chuva, porque o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe o tempo certo de dar sol, o tempo certo de chover, o Senhor sabe o tempo certo de fazer frio, de fazer calor. Quando você abre a sua boca para agradecer a Deus por todas as coisas, os céus se abrem sobre você, os céus se abrem sobre mim e o favor de Deus é liberado sobre nós. E sagrado o coração de Deus, a gratidão, há poder na gratidão, há poder na gratidão. Então seja grato, seja grata. Ah, pastora, mas eu não tenho motivo nenhum para agradecer. Tem sim, tem sim. Só de você estar aqui ouvindo essa palavra, você já tem motivo para agradecer. Porque hoje o Senhor está despertando você para mudar de atitude, mudar de postura, para mudar de vida. Só de você estar aqui ouvindo já é graça de Deus. Então, agradeça. Obrigada, porque o Senhor não desistiu de mim. O Senhor me deu mais um dia para eu viver, desfrutar, né, do dia que o Senhor fez. Amém? Gratidão.
É um princípio que nós vemos aqui nesse texto, que Jesus, ele foi grato. E ele agradeceu antes de receber, de ver o milagre da multiplicação. Porque ele sabia que Deus sempre ouve as suas orações. E é isso que o Senhor fala para você hoje. Eu sempre estarei aqui com os meus ouvidos atentos para ouvir o seu clamor. O seu pedido, a sua necessidade não está indiferente a mim, porque eu sou o seu bom pai. Eu não sou apenas pai, eu sou um bom pai. Porque existem pais, né? Existem muitos homens e aí que têm filhos, mas apenas geram. Mas sabe aquele bom pai? Pois é, Jesus é o nosso bom pai. Deus é o nosso bom pai. E ele, como bom pai, ele vai ouvir a sua oração. Então aprenda a ser grato, aprenda a ser grata antes mesmo de você receber. Porque isso é um princípio. Olha, quando eu e você, nós saímos da posição de gratidão e entramos, só existem dois caminhos. Não adianta você tentar negociar, se enganar, né? Porque a gente não engana o Senhor, né? Como diz a própria palavra, ninguém zomba de Deus. Só tem dois caminhos que eu escolho. Ou eu escolho o caminho da gratidão, ou eu escolho o caminho da murmuração. Ou um ou outro, não tem um meio termo. O caminho da murmuração é quando você e eu nunca estamos contentes com aquilo. Nós reclamamos, meu Deus, nossa, tá fazendo frio demais, nossa, que frio, eu não gosto de frio, frio me dá uma preguiça, frio, não, eu fico indisposta, não tem expediente, nossa, tá calor demais, né, não, calor, um abafamento, nossa, tá chovendo, eu não gosto quando chove, como é que sai de casa com chuva, sabe, tudo tá ruim. Você reclama do marido, reclama da comida, reclama que você tem que passar roupa, reclama que você tem que trabalhar, reclama que você tem que cuidar de menino, reclama que você não tem tempo, reclama que você tá com sono, reclama que você tá cansado. Olha, eu te entendo muito bem, porque olha, nós mulheres precisamos, eu acho que nós mulheres temos mais facilidade para murmurar do que os homens. Mas em nome de Jesus, nós somos filhas amadas de Deus e nós vamos escolher todos os dias entrar pelo caminho da gratidão, agradecer, porque você tem uma casa para arrumar, porque você tem um marido para cuidar, filho para cuidar, que você tem um trabalho, que você tem saúde, que você tem sombrinha para andar na chuva, que você tem bicicleta, que você tem ônibus, que você tem carro, que você tem, o que você tem? Você vai aprender a agradecer a Jesus, porque quando você entra pelo caminho da murmuração, sabe o que acontece? O favor vai embora, o favor sai, ou melhor, nós saímos, né? Não é o favor quem sai, nós saímos da posição do favor. Porque existe a posição do favor. E a posição do favor é você permanecer em Cristo. E quando você permanece em Cristo, você é grato. Tem como você reclamar de alguma coisa quando você está em Cristo? Cristo não reclamou. Então quando eu e você estamos em Cristo, nós permanecemos na posição do favor. Os céus são abertos, né? Estão abertos sobre nós e nós caminhamos no caminho da gratidão. Agora, quando nós decidimos reclamar, por mais que nós tenhamos razão, por mais que aquilo que a gente está colocando seja algo correto, abra mão de ter razão para ter favor. Não reclame, não murmure, seja grato e você vai ter experiência com o liberar do Senhor sobre a sua vida, porque Jesus, ele experimentou ali do sobrenatural, da multiplicação, 5 pães e 2 peixes, mas ele agradeceu. E este é um princípio que o Senhor quer nos ensinar nesta noite, aprender a ser grato por tudo aquilo que ele tem nos dado. Amém? E o último princípio que eu queria deixar para você nesta noite, que nós vemos também nesse texto, é assim algo sobrenatural. É o princípio, né, onde nós vemos aqui a satisfação plena. Olha o que a Bíblia vai dizer. Jesus, então, ele deu graças a Deus, partiu os pães, entregou aos seus discípulos. E aí, o que os discípulos fizeram? Eles distribuíram os pães e os peixes ao povo. Pediu para que todos pudessem se assentar ali, para que eles pudessem se organizar. E a Bíblia fala que todos comeram e ficaram satisfeitos. Essa é a expressão que está descrita aqui na versão que eu li.
Todos comeram e ficaram satisfeitos. Sabe o que aconteceu? Quando Jesus entregou os cestos ali para os discípulos distribuírem, imagine a cena. Num monte, sei lá, cheio de mato, de pedra, de deserto, né? A Bíblia fala que era um lugar deserto. E aí aquela multidão, crianças, mulheres, homens, muitas pessoas. O texto fala que eram mais ou menos 5.000 homens. 5.000 homens. Sem contar as mulheres e as crianças. Né? Você imagina então, deve que tinha mais de 10.000, porque só de, né? Vamos supor, mulher, geralmente mulher, tem mais mulher que homem. Você acha que as mulheres da época não eram mais atraídas para Jesus do que os homens? Não, porque mulher tem fome pelo mover, mulher tem fome pela presença de Deus. As irmãs são mais assim, né, fervorosas. Então você acha que as mulheres ficavam lá na porta da casa delas batendo papo? Lógico que não, se elas sabiam que Jesus estava ali, ó. Juntava as crianças e ia tudo atrás de Jesus. Então, com certeza, tinha no mínimo 10.000 pessoas ali naquele lugar. A Bíblia não conta, mas se tinha mais ou menos 5.000 homens, mulher e criança tinha muito mais. Então, imagina a cena, os 12 discípulos, então, pegando ali os cestos e distribuindo. Você acha que os discípulos falaram assim, ó, pega só um, tá? Pega só um, porque não tem como repetir, não. Porque é muita gente que nós temos que alimentar aqui nesse momento. Então, cada um pega só um. Não. A Bíblia faz questão de falar que todos comeram e ficaram satisfeitos. Então, quem queria comer um, comeu um. Quem queria comer 2, comeu 2. Quem queria comer 10, comeu 10. Quem queria comer 50, comeu 50. Sabe por quê? Porque todo mundo ficou satisfeito. E a Bíblia fala, sabe o quê? Que os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Então, além do povo, daquela multidão de mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, comerem e se saciarem, ficarem satisfeitos, sobejar, né? Abundar, transbordar, sobraram 12 cestos cheios. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele é o Deus, né? O nosso Deus, Ele é mais que abundante. O desejo do Senhor é satisfazer aquilo que você precisa, mas não somente dar aquilo que você precisa, mas fazer transbordar, mas superabundar, dar além. Por quê? Porque o nosso Deus é sobrenatural. O que aconteceu aqui foi algo sobrenatural. Porque o nosso Deus é um Deus sobrenatural. É sobrenatural. E é essa a lógica do Senhor. A lógica de Deus não é limitada como a nossa. Então hoje, mais uma vez, eu venho aqui falar para você, pare de ficar pensando como Deus vai multiplicar esse pão e esse peixe na sua vida, como Deus vai superabundar essa área da sua vida, como Deus vai fazer o milagre acontecer. Pare, sabe por quê? Porque quando você começa a pensar, isso mina a sua fé, isso mina. Por mais que eu e você sejamos homens e mulheres de Deus, a nossa mente é limitada. A nossa mente só consegue pensar de maneira natural. Porque, como eu sempre falo, a nossa visão é aqui embaixo. Então, a gente sempre tem que ter uma experiência, a gente tem que olhar, analisar, não. Mas, realmente, né, uma situação que tem acontecido comigo, né, que nós estamos orando, né, para que o Senhor possa manifestar a cura na vida de uma pessoa. E aí, às vezes, de maneira natural, a gente fica pensando assim, nossa, mas como é que vai ser? Nossa, como que o Senhor vai curar aquela pessoa? Como que aquela pessoa vai sair dessa situação? Mas existem pessoas daquela idade que já passaram por essa situação e já saíram, já sobreviveram. Sabe aquela coisa natural? Eu estava conversando sobre isso com o meu marido, ele falou, para de pensar de maneira natural. E realmente a gente tem que parar de pensar de maneira natural. Para de pensar. O nosso papel é parar de pensar, porque mesmo que eu e você sejamos cheios do Espírito, tenhamos fé no nosso coração, nós sempre vamos imaginar algo natural, porque nós somos, né? A nossa mente é natural. Agora entrega nas mãos de Deus,
Fala assim, Senhor, tá aqui, ó. Tá aqui esses 5 pães, esses 2 peixes. Senhor, eu não tô vendo, mas eu creio que o Senhor vai fazer. Que o Senhor vai fazer. Amém. Olha só, a Dani tá aqui testemunhando, né? Ela teve uma experiência sobrenatural de receber, né, Dani, um coração novo. Olha só, a pessoa tá ali precisando de um coração, Deus vai providenciar um coração. Naturalmente falando, eu acho assim, não tinha explicação, mas Deus fez. Por quê? Porque não tem como a gente imaginar. Por mais que nós possamos orar, crer, uma hora ou outra a nossa mente natural vai pensar de maneira natural. Só que nós não podemos sumir na nossa fé. Quando nós tentamos pensar, né, trazer algo natural para trazer conforto ao nosso coração e sumir na nossa fé. Então, a Bíblia fala que eles comeram e eles ficaram satisfeitos, porque Deus fez algo sobrenatural. E é isso que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida, nessa necessidade que nós temos. Ele vai multiplicar. Não importa se são 5 pães, não importa se são 2 peixes, não importa se a multidão é grande demais, não importa se o lugar para comprar pão é grande, não importa se eles estão cansados, se estão com fome, não importa. Quem está falando para você entregar nas mãos dele aquilo que você tem é o Senhor Jesus, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Emanuel, Deus conosco, aquele que era, aquele que é, aquele que será eternamente, o Alfa e o Ômega, o que tem o governo, aquele que existe muito antes da fundação do mundo, que sempre existiu, aquele que fez todas as coisas, que fez os céus, que fez a terra, que fez a mim, que fez a você, que criou todas as coisas, aquele que venceu a morte, aquele que foi lá e tomou a chave das mãos do diabo, aquele que voltará, aquele que vai nos buscar, aquele que é. Eu sou está nesta noite pedindo para você entregue esses 5 pães e esses 2 peixes nas minhas mãos, porque eu vou multiplicar. Não pense, não fique tentando imaginar como eu vou multiplicar, apenas creia. Eu vou multiplicar, e eu vou multiplicar de tal forma que você vai ficar satisfeito. Você não vai apenas ser suprido na sua necessidade, como eu já falei aqui outras vezes, na sua necessidade de sobrevivência. Não, eu vou te dar mais. Eu vou te dar mais. Amém? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus mais que abundante, que supre cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. E essa é a palavra que Ele quer liberar sobre a minha vida e sobre a sua vida nesta noite, de que Ele vai fazer, de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Nós não vamos pensar como Ele vai fazer, nós vamos crer. Em todo tempo nós vamos crer e nós vamos declarar. Tem um versículo da palavra de Deus que fala: crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Né? Não tem aí as batidas do nosso coração? Né? Tum, 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 né? Tem uns coraçõezinhos aqui do lado. Inclusive, ó, dizem que tem que ficar apertando esses coraçõezinhos aqui. Então, aperta aí. Mas não tem o coração? Né? Imagina que o Senhor está colocando agora essa frase no nosso coração. Crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Então creia e declare. Declare o quê? Palavra de Deus. Declare a palavra de Deus. O eu sou está declarando, te dizendo nessa noite: eu posso todas as coisas. Eu posso todas as coisas. Amém? Então eu queria que nós orássemos, né? Por isso, por essa palavra. Medite nela, né? Se você anotou, você estude ela novamente, leia o texto novamente, leia as referências que nós citamos aqui. Se você quiser, ouça novamente, mas medite nessa palavra. Quando você sentir aí que a sua fé está esmorecendo, que você está, né,
vindo para o Senhor com uma demanda, assim como os discípulos. Pare e declare a palavra de Deus, declare, agradeça, fala: Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor já fez isso na minha vida, o Senhor já liberou isso sobre a minha vida, e eu vou ver com os meus olhos naturais a manifestação, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o eu sou, Ele é, e nós somos nele nós somos, porque Ele é, amém? Então eu queria orar por você. Se você tiver algum pedido específico e você depois quiser compartilhar comigo no privado para que a gente possa estar orando durante a semana, nós temos feito isso, você fique à vontade, mas eu queria orar pelas nossas necessidades. São muitas as nossas necessidades, mas o Senhor é bom e Ele supre cada uma delas, e a garantia que nós temos de que Ele supre as nossas necessidades é que Ele disse isso lá na sua palavra. O próprio Deus nos diz: se Ele não poupou nem o seu Filho Jesus, quanto mais Ele vai nos negar alguma coisa? Então não há nada que o Senhor não possa fazer. E quando nós oramos em linha com a palavra de Deus, aí que não tem jeito mesmo, porque nós estamos simplesmente lembrando o Senhor da promessa que Ele fez para nós. Então eu queria que nós orássemos agora, no nome de Jesus, e pudéssemos receber a fé, necessária para nos apropriar das promessas do Senhor, amém? Pai, no nome de Jesus, Pai, nesta noite nós tivemos aqui, Senhor, a oportunidade de compartilhar a Tua palavra. E nós aprendemos, Espírito Santo de Deus, através aqui da Tua palavra, princípios chaves para as nossas vidas. Nós aprendemos a respeito do olhar do Senhor para nós, de que o Senhor olha para nós com um olhar de amor, de compaixão. O Senhor não olha para nós com indiferença, indiferente àquilo que nós estamos sentindo, não, mas o Senhor como nosso bom Pai, Pai de amor. O Senhor olha para nós e deseja, Senhor, suprir as nossas necessidades, porque a Tua palavra diz isso: meu Deus, segundo a Sua riqueza em glória, suprirá cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Portanto, Pai, em nome de Jesus, eu sei que os Teus olhos estão sobre nós nesta hora. Olha a necessidade de cada um dos Teus filhos. Eu não sei quais são, mas eu tenho certeza que aqui tem pessoas que têm necessidades, ó Pai, de cura física. Pessoas que estão enfermas, pessoas, ó Deus, que têm parentes, familiares enfermos. Esta é a necessidade deles. Então nós declaramos a cura que já foi conquistada lá na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos atrás, e nós nos apropriamos dela pela fé. Senhor, em especial eu coloco diante do Senhor a vida da minha sogra, declarando mesmo o restabelecimento das suas forças físicas, que amanhã ela vai acordar totalmente revigorada para fazer aquilo que o Senhor propôs para ela fazer. Também coloco a vida do Senhor Romualdo diante do Senhor. Pai, eu não vou pensar de maneira natural como o Senhor vai fazer, mas eu creio que o Senhor é. E o Deus Todo-Poderoso libera agora a cura sobre a vida dele lá naquele hospital, no nome de Jesus. Senhor, eu quero declarar, Pai, sobre as necessidades financeiras, as necessidades de relacionamento. Pai, corações que nesta noite estão tristes, angustiados, deprimidos, solitários. Eu declaro mesmo no nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus traz agora a alegria do Senhor, renova a fé, renova a esperança. Ó Deus, ministro agora, Deus, a Tua palavra sobre cada homem, cada mulher que está aqui. E, ó Pai, eu quero declarar que nós teremos testemunhos neste tempo. Não vai ser para o ano que vem, não vai ser para o mês que vem, vai ser para esta semana, de homens e mulheres que serão surpreendidos pelo Deus mais que abundante. Deus, o Senhor vai multiplicar aquilo que eles têm nas mãos. São 5 pães e 2 peixes, mas é suficiente para o Senhor fazer multiplicar, transbordar até eles ficarem satisfeitos, porque não sou eu quem estou falando, mas é a palavra do Senhor, é a palavra do Senhor, e nós cremos no Deus mais que abundante, no Deus Todo-Poderoso, e é para este Deus, para este Pai que nós estamos orando agora, e concordamos que vai ser assim, em nome de Jesus, amém?
Que o Senhor te abençoe, que você possa ter sido fortalecido, fortalecida pelo Pai nesta noite, e que você tenha uma semana de vitória e que o Senhor venha te surpreender e multiplicar a sua vida em nome de Jesus. Amém?